Êxodo. E hoje nós vamos estudar a lição 7, a sublime majestade de Deus. Êxodo capítulo 19. Vamos ler agora apenas o verso 1 e 2, depois nós leremos outros versículos. Livro de Êxodo, capítulo 19, verso 1 e 2. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Já acompanhamos grande parte dessa história, né? O povo cativo clamando por Deus, Deus enviando Moisés para libertar, as 10 pragas, a saída do povo do Egito. Na semana passada nós estudamos que poucos dias depois eles já estavam um pouco lamentando, né, as dificuldades, lamentando a falta de água, a falta de comida. E o curioso é que eles até desejavam voltar para a escravidão por causa de um prato de comida, né? Por causa de alguma coisa que os fez esquecer de toda a escravidão, de tudo aquilo que eles estavam passando. Mas aqui é um novo momento. Nós vimos na semana passada que aquele momento foi uma forma de Deus prová-los. Deus iria dar-lhes a lei. Deus queria mostrar que Ele era digno de confiança. E todas as vezes que o povo reclamou, murmurou, Deus os abençoou, Deus agiu com misericórdia. E não houve nenhum custo para o povo, mostrando assim a bondade, a misericórdia de Deus e também o poder de Deus sobre todas as coisas. E hoje, neste texto de Êxodo 19, há uma cena muito bonita, né? Acredito que a gente às vezes lê a Bíblia e fala, Deus apareceu lá no monte, tá? Fica por isso mesmo, né? A gente não consegue imaginar a dimensão de certas cenas bíblicas. Como nós falamos do Mar Vermelho, o mar que se abre, as pessoas passam, né? São cenas maravilhosas. E agora Deus se fazendo presente, se manifestando através daqueles trovões, daquela luz, naquele monte. Eu até dei uma pesquisadinha a respeito desse monte, porque nós sabemos que há sempre um turismo, e às vezes a pessoa começa a adorar um monte no lugar de adorar a Deus, né? Mas determinados lugares não dá para se saber especificamente onde foram. Lá é uma região que tem muitos montes, então qual destes montes? Não é um lugarzinho, né? Não, ali que você pode identificar, porque é exatamente isso. É uma cena tão maravilhosa. Quem não gostaria de estar lá naquele monte? Não, eu subi nesse monte, Moisés estava aqui nesse lugar aqui, ó, né? Mas nós sabemos que se a gente fizer isso, a gente daqui a pouco está adorando o monte, esquecendo de adorar a Deus, né? Deus não precisa de uma estrutura física para nós adorarmos. Nós adoramos a Deus em espírito, em verdade, e nós, só de ler essa passagem, nós já nos alegramos, né, por saber que Deus fez tantas coisas grandiosas. Então Deus aqui, numa demonstração do seu poder, Ele vai aparecer ao povo, antes mesmo de aplicar, de dar a lei àquele povo. Ele vai aparecer ao povo. E aqui então conta que eles estavam neste monte, né? Vieram ao deserto de Sinai e se acamparam ali de frente ao monte. Esta é a cena que nós estamos vendo aqui. Na introdução fala, estar diante do Senhor, contemplar a sua majestade, vislumbrar a sua glória, não é uma experiência qualquer, mas sim extremamente impactante e até mesmo aterrorizante. Então nós sabemos que
Nós, hoje, do jeito que nós somos, pecadores, nós não podemos contemplar o Senhor. Mais à frente nós vamos ver na lição que aqueles que estavam lá, né, o povo, eles até acharam que ia morrer. Nós vamos ver Deus e pronto, vamos morrer aqui. E nós percebemos que essa visão de Deus foi meio que parcial, né, porque o povo não poderia contemplar, ninguém pode contemplar a Deus, ver Deus face a face, mas é uma visão que nós vamos ter na glória. Quarta-feira passada mesmo nós estudamos isso aqui na igreja, a respeito desse grande dia em que os céus vão se abrir e Jesus vem. Então, se nós estivermos aqui, nós vamos ter essa condição de encontrar com Jesus. Se nós estivermos já como os que dormem, nós vamos vir com Jesus, com os anjos, ou seja, nós vamos poder contemplar essa presença de Deus. Mas aqui então nós vamos estudar hoje esta cena tão bonita, quando o povo encontra com Deus, quando Moisés encontra com Deus, e aqui são os acontecimentos que são narrados aqui, nessa cena tão especial, e algumas lições que podemos tirar para a nossa vida. Ponto 1. Deus chama seu povo à santidade. Repare que quando Deus chamou Moisés para libertar o seu povo, o Senhor apresentou essa promessa, que está lá em Êxodo 3:12. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então, a promessa de Deus está se confirmando, se concretizando aqui, né? Está se cumprindo aqui. Então, o que aconteceu? Moisés subiu lá ao monte, e esse subir no monte dá uma ideia, né, de você estar num lugar especial, num lugar específico. Às vezes a gente ouve, né, que em algum tempo havia muito essa experiência, né, esse subir ao monte para orar, né? E aí houve até uma certa polêmica, mas a oração na igreja é diferente da oração no monte, né? Tem que orar no monte, não pode orar no monte, pode orar no monte. Como eu disse há pouco, eu não preciso subir lá no monte, nesse monte Sinai, lá em Israel ou lá no Egito, para contemplar a Deus. Mas é claro que é uma experiência que nós podemos ter, sim. Por que não podemos subir numa montanha, num lugar alto, orar, né? Ou fazer uma caminhada, estar num lugar distante da cidade, numa fazenda, de noite, orando. Então são situações diferentes e importantes, e assim podemos sim adorar a Deus. E é claro que nesse momento específico foi algo especial, porque foi o próprio Deus que separou para que Moisés fizesse, para que o povo pudesse estar ali. Eles não subiram, mas eles estavam próximos, puderam ver de forma a presença de Deus. Então é claro que é um momento específico, especial aqui na Bíblia. Só que não adianta a gente copiar modelo, né? Às vezes a gente vê a igreja muito querer uma espiritualidade de copiar um modelo. Então você compra um piano vermelhinho, você pinta a igreja de preto, você põe uma tela de LED, você põe um pastor falando as mesmas coisas, e aquela igreja é espiritual, aquela igreja é exemplo. Então não tem um modelo específico, né? A espiritualidade não pode ser copiar um modelo. Mas também não podemos dizer que só porque o fulano tem uma igreja preta, um piano vermelhinho, é que ele não é espiritual, né? Então as coisas não são assim, né? Cada um tem a sua vida, cada um deve estar seguindo aí as coisas conforme a orientação de Deus. Versículo 3 e 4. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: tendes vistos o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia, e vos cheguei a mim. Então Moisés subiu, e o que Deus falou? Deus falou com Moisés primeiro.
O que Deus falou para Moisés? Você vai lá e conta para o povo, lembra o povo o que eu fiz por eles. É para relembrar. A gente tem que sempre relembrar. Eu libertei esse povo. E aqui usa uma figura muito rica, com asas de águia, né? Vos levei sobre as asas de águia e vos cheguei a mim. É uma figura de uma ave aqui, uma ave chamada de rapina, né? Que é uma de luta, feroz, mas ao mesmo tempo que ela é feroz, no sentido de atacar o inimigo, ela também é uma ave de resgate, é uma ave que pode ser alguém para proteger. E aqui a lição lembra um fato curioso de um filme, de um livro chamado Hobbit, que em duas situações águias aparecem para ajudar aqueles pequenos, né, que estavam ali em dificuldade. E no filme é bonito, são as águias bem grandes, eles sobem na águia e são resgatados, né, de um momento que eles estavam ali quase morrendo com um ataque do inimigo. É uma figura, né? E a gente sabe que tanto C.S. Lewis como Tolkien escreveram as suas literaturas, seus filmes de fantasia, livros, baseados em algumas histórias bíblicas. Então, muito interessante a gente perceber isso. É uma figura do que aconteceu com o Egito, do que acontece conosco. Versículos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, ainda aqui na instrução, né, de Deus a Moisés, é o que ele manda Moisés falar ao povo. Há uma confirmação aqui que Israel ainda é um povo pactual, né? Vocês são meu povo e vocês devem ouvir a minha voz, guardar essa aliança. Repare que aqui há um chamado a servir a Deus, né? a obediência a Deus. É um pacto que não é simplesmente como diz aqui a lição, vocês são libertos do Egito, mas continuam ou não têm nenhum compromisso, né, com Deus, com a lei de Deus, com a palavra de Deus, com os mandamentos de Deus. E a lição ressalta que essa exigência é feita a pessoas que já haviam sido resgatadas da escravidão. Ou seja, Deus não disse, olha, vocês têm que seguir isso, fazer isso, e aí eu vou tirar vocês do Egito. Não, Deus libertou aquele povo do Egito, libertou um povo pecador, um povo que já estava murmurando, um povo que sabemos da história, né, que sempre vai encontrar dificuldades em servir e em obedecer. Mas Deus assim mesmo agraciou. Deus, como diz aqui, primeiro salvou e então entregou a sua lei para que ela fosse obedecida. Assim nós somos também salvos por Deus, mas Deus requer de nós obediência. É o próprio Deus que nos ensina. E aqui a gente dá para entender um pouquinho, dá para a gente entender como isso acontece com essa expressão, que nós somos tesouros de Deus, propriedade peculiar dentre todos os povos. A expressão como um tesouro particular de um rei. E você imagina, Deus, ao Senhor, pertence a terra, todas as coisas. Mas Ele ainda, mesmo assim, quis ter um povo, pessoas, nós, como a sua propriedade, como um pertence do Senhor, um tesouro particular. E um tesouro de Deus, ele é cuidado. Eu fiz uma analogia aqui, toda analogia ela tem um lado para ajudar, né? Mas se você começar a aplicar em todo lado, você vai encontrar erros, né? Mas por um lado ela ajuda bastante. Eu fiz uma
uma lembrança de uma propriedade que você tem, alguma coisa que você tem. Alguma coisa que você tem reflete você. Uma bicicleta, o seu carro, sua casa, né? Então, por exemplo, vamos colocar uma bicicleta, não precisa ser a cara, mas uma bicicleta que você cuide, que você lave. Eu lembro que na minha adolescência, eu comprava aqueles Caol, passava um raio por raio, ficava 3 horas fazendo a bicicleta ficar brilhando, para sair de noite, ficar andando, né? E aquilo ficava brilhando, aquelas coisas assim, e a bicicleta tinha um paralama, tudo que eu podia colocar para ficar bonitinha a bicicleta, ou seja, aquilo refletia a pessoa, né? Eu até li um texto que falava sobre como a gente cuida do carro, né? Não é contra ninguém, porque eu sou um dos primeiros que antes eu cuidava tão bem de carro e hoje não é mais aquela coisa, né? Mas ainda bem que eu li esse negócio bem numa semana que eu tinha lavado o carro, né? E ele estava falando exatamente sobre isso. Você não lava mais as rodas do seu carro? Mas você não cuida disso? Você não, né? Cuidado, porque isso pode estar refletindo a própria vida. Você vai desleixando, vai abandonando, vai deixando as coisas. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Pensa em algo que pertence a Deus. Deus não vai querer algo feio, algo sujo, algo que não seja utilizável. Então Deus, ele tem a gente como propriedade dele, então Ele cuida. Ele mesmo dá capacidade, dá esse polimento, nos faz mais santos. Porque nós vamos refletir a imagem dele. Como diz aqui a lição, as pessoas, elas não estão vendo Deus, elas estão vendo a gente. Nós somos o povo de Deus. E quando as pessoas olham para nós, elas estão vendo o quê? Elas precisam ver atributos e qualidades de Deus, porque nós somos essa propriedade de Deus. Ainda sobre essa questão de ser propriedade peculiar, de ser especial para Deus, a passagem que mais a gente lembra num momento como esse é de Deuteronômio 7. Deuteronômio 7, 7 e 8 diz: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosses mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera aos vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, do rei do Egito. Então não é porque a gente ou é especial. Da mesma forma que o povo é chamado do menor, quantas vezes nós somos os menores? Nós somos na sociedade alguém não tão representativo. Mas Deus nos escolheu, Deus nos chamou, nos libertou e nos colocou assim para servi-lo. O versículo 6 diz que nós somos sacerdotes, nação santa, ou seja, é uma declaração do propósito pelo qual nós somos chamados. Nós somos chamados para ser primeiro sacerdotes. O que sacerdotes naquela época eram? Eram representantes de Deus diante do povo. Ou seja, nós somos como um sacerdote, representantes de Deus, diante de Deus, no povo. Como eu disse há pouco, o mundo vê Deus a partir da igreja, a partir de nós. Nação santa. O que quer dizer nação santa? Israel deveria refletir a santidade de Deus. Nós somos nação santa. Não adianta ser um representante de Deus somente, um sacerdote. Que voz é essa? A voz precisa ser acompanhada da santidade, da verdade. Então essa é a ênfase nas duas questões, né? Você ser um representante de Deus e você ser um representante que leva a Deus em santidade. A gente vê cada vez mais surgindo uma ideia de tentativa, né? Uma tentativa de desassociar a santidade. Quantos chamados profetas, quantos chamados cantores, pastores,
acreditam que podem ter aquela palavra, mas ao mesmo tempo não ter testemunho. A gente vê várias histórias. Como a igreja tem se tornado muito vitrine e ministérios têm enriquecido muito, né? Nós percebemos que há uma forma de empresa, de indústria, e quando a gente percebe o líder geral de uma dessas empresas ou de uma dessas igrejas, tem lá uma história horrível de escândalo. Então, não estou querendo julgar A ou B, mas essas pessoas não podem continuar sendo líder. Elas têm que sair têm que se arrepender dos seus pecados e têm que ser substituídas, não tem que fechar a igreja, né? Tem um documentário do Hillsong. Hillsong, a gente canta muitas músicas dela, falando a respeito do líder deles. São histórias assim assustadoras. E ele afastou do ministério para cumprir, por causa de alguns processos que ele tem na justiça contra ele. Então, eu não vou aqui falar sobre isso, porque eu também nem assisti totalmente. Mas é uma igreja que é conhecida no mundo inteiro e ele não pode ser o líder. Não tem que fechar a igreja. Mas muitas vezes há essa ideia, não tem problema não, isso aí é só fofoca. E as pessoas continuam na liderança, mesmo sem a santidade, mesmo sem essa expressão da santidade de Deus. Então nós precisamos desempenhar esse papel diante de Deus. Então vamos lá, terminando esse primeiro ponto, eu vou pedir para vocês me ajudarem aí com a palavra. Moisés sobe ao monte e Deus fala que ele deveria falar ao povo essas coisas. Que coisas são essas? Que o povo deveria lembrar do que Deus fez por elas, ou seja, que elas foram resgatadas da escravidão, da promessa de Deus, que o povo era a sua propriedade especial, peculiar, e assim eles também deveriam fazer esse compromisso de servir a Deus como santidade, como um sacerdote santo. Então, essa é a palavra aqui do ponto 1. Alguém quer nos ajudar? Tem o microfone aí? Pastor, eu estou acompanhando aqui, como todos nós estamos, e eu até dei uma lidinha em casa também, e é de admirar como era difícil servir a Deus antigamente, no deserto. Era muito ruim, era muito difícil. O povo não podia falar com Deus, primeiro. Quem tinha que falar com Deus era Moisés. Quando Deus chamou o povo para chegar no monte, ele mandou fazer uma marca, um risco, falou, o povo pode chegar até aqui, mais que isso não pode. E se tocar nesse risco, morre. Olha que dificuldade. E aí, quando o povo ia falar com Moisés, em vez de falar bem, murmurava daquilo que Deus estava fazendo. Então, como foi falado aí, era terrível servir a Deus, era muito difícil. Mas olha o que Jesus fez, sabendo disso, olha o que Jesus fez. Moisés precisava subir no monte. Eu via falar de orar no monte, e via até dizer que quando ia orar no monte, tinha um matinho que acendia, ficava iluminado e tal. E eu ficava admirado, falei, meu Deus, o povo vai orar, até o mato ilumina. E aí eu fui pesquisar no Google e vi que existe uma plantinha que à noite ela clareia mesmo. Quer dizer, então, primeiro, não é por causa da oração, é Deus que criou uma plantinha daquela forma. E um dia um cunhado meu me ligou durante o dia perguntando se eu queria orar no monte. Eu nunca tinha ido. Eu falei, vou experimentar, né? Vou lá nesse monte para orar. Aí me levou para o lado da Sambra aqui, num monte. Que dificuldade para subir naquele monte, pastor. Só subir lá porque tinha muita árvore para se ir segurando e tal. E cheguei lá em cima, orei,
não aconteceu nada e foi a mesma coisa, sabe? Uma coisa assim, que nada, não deu nada. Foi difícil para subir, difícil para descer, que se escorregasse lá ia se machucar muito. Bom, então, Deus sabendo de tudo isso, que era muito difícil para o povo ir para o monte, orar e coisa e tal, olha o que Jesus fez. Ele chegou para mim, para o senhor e para todos nós que estão aqui e diz assim, viu, não precisa subir no monte não, entra no quarto. Entra no quarto, fecha a porta e ora, e teu pai que está em oculto verá a tua oração que você fará em oculto, como foi falado aqui naquela semana de oração. Quer dizer, então, e mais, o povo não podia ver a Deus? Não podia. Se visse, morria. E olha o que Jesus fez, falou, eu vou mandar Deus vir morar em vocês, o Espírito dele. Então, Jesus falou, eu vou para o Pai e vou enviar o Espírito Santo para morar. Nós temos uma facilidade muito grande para falar com Deus e ser abençoado por Deus hoje. É isso mesmo. A questão de um monte ou de um lugar, né, só gastando mais um tempinho aqui que a gente tem, é que às vezes, quando a gente se afasta, né, dessa ideia de se afastar um pouquinho da sua casa, às vezes está com um problema ali na casa, na cidade, você dá aquela afastada assim, vai em um lugar, né? E ali você coloca a mente em dia, ou você tem uma experiência, por exemplo, imagina você está no mar, é um lugar bonito, né? As sensações são diferentes, ou no Monte Alto, mas tem isso que o senhor falou, né? É igual falam muito desse monte, lá em Nova Campina, né? Que tem aquele lugar lá, bonito, que você vê nas fotos. Um dia eu vi uma moça, uma senhora falando, eu nunca mais vou naquele lugar, quase morri para subir lá, que se dá um maior trabalho para subir, chega lá não tem estrutura nenhuma, né? Não tem nada lá, é só a pedra mesmo, ou seja, foi a visão dela, né? Então, às vezes o que é bom para um, né? Dá tanto trabalho que você chega morto lá e nem desfruta a beleza, né? Bom ir de helicóptero, chegar a descer lá, deve ser bonito, né? Mais fácil, né? Mas às vezes o trabalho não compensa. Agora, que é bonito né? A gente poder estar num lugar assim, acampar. Né? Eu não gosto muito dessas coisas, mas para quem gosta, é uma experiência diferente. Só contando isso. Mas é interessante essa ideia, né? Que Jesus falou, entra no teu quarto. Então esse quarto pode ser um lugar secreto, um lugar sozinho, né? Acho que é mais a ideia de estar só, né? Talvez numa madrugada ou no momento que você coloca diante de Deus em oração. Mas vamos seguir aqui. Deus exibe ao seu povo a sua santidade. Então, a primeira parte foi essa conversa de Deus com o povo, né? E nós vimos aqui uma resposta, Êxodo 19, 7 e 8, a resposta do povo. E aí então uma nova proposta, uma nova fala de Deus. Deus mandando Moisés instruir o povo que ele ia aparecer para esse povo. Vamos ler o 7 e 8 aqui, deixa eu voltar para Êxodo, na minha Bíblia. Êxodo 19, 7 e 8. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Expôs o quê? Aquilo que nós acabamos de falar, o ponto 1 inteiro. Vocês são meu povo, vocês foram libertos do Egito, vocês são a minha nação santa, propriedade exclusiva, né? Sacerdócio e propriedade exclusiva, nação santa. A resposta do povo: tudo o que o Senhor falou, faremos. Versículo 9: disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti.
Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Então, desta vez, não era Moisés que iria comunicar, é o próprio Deus que iria falar. Os israelitas iriam ouvir. Mesmo à distância, eles iriam ouvir que Deus queria falar com eles. Moisés, então, é ordenado a descer para purificar o povo. Aqui nós temos algumas instruções. Olha, versículo 10. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, para no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toques no seu limite. Todo aquele que tocar no monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. É curioso, né, essa ideia aqui. Mas o que destaca? Qual que é o título do nosso ponto? Deus exibe ao seu povo a sua santidade. Quem pode contemplar? Quem contemplará o seu nome? Quem poderá estar diante da presença da santidade de Deus? Só quando nós formos transformados, quando nós ressuscitarmos, quando nós estivermos com Jesus. Então, enquanto isso não ocorre, nós estamos limitados a estar na presença de Deus. Então, as instruções podem parecer estranhas, mas é essa a ideia de estar na presença de Deus em santidade. Já aplicando isso para nós, né, irmãos, nós sabemos que há muita irreverência em relação às coisas de Deus. E nós precisamos estar preparados mais para as coisas de Deus. Eu acredito que uma das coisas que mais se assemelham a esse momento de estar na presença de Deus é a Santa Ceia. Quando nós partimos o pão, comemos, fazemos em memória, fazemos como uma forma de estarmos ali naquele lugar com Jesus. E aí a Bíblia fala, né, que você deve se examinar, que você deve se preparar, que não deve comer indignamente. Então, nós somos chamados a esse momento especial da oração, do preparo. Não é chegar depois de assistir televisão a tarde inteira, depois de brigar e comer e dormir, sei lá o quê, chega na igreja, a hora que passa o presbítero nem sabe o que está fazendo, né? Pega lá um pão e come. Não, tudo precisa ser algo específico. E a gente perde algumas dessas tradições, vamos chamar assim, né, de tradição no sentido positivo, de guardar um dia específico, tanto domingo, mas guardar o dia da ceia, em procurar não faltar na igreja, em procurar não estar marcando outro compromisso naquele dia. Então, estão me entendendo? É a ideia de separar-se para Deus. E isso em tudo, né, irmãos? Não é só na Santa Ceia. Deus fala conosco através do Espírito Santo, mas a Bíblia fala também que a gente pode apagar o Espírito, né? Não apagueis o Espírito. Se a gente alimenta só a carne, o Espírito vai enfraquecendo. E aí como que Deus vai falar conosco? Nós não vamos escutar, nós não vamos estar na presença do Senhor. Então, como diz aqui, eles deveriam se preparar, né? Como o Venâncio já disse, até a questão de tocar, né, no monte ou dali para cima, né, seria o motivo deles morrerem. Versículo 14 e 15 continua com instruções. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo, lavaram as suas vestes e disse ao povo: estáis prontos ao terceiro dia, não vos chegueis à mulher. Se prepararam 3 dias, por 3 dias. Então, é um dia especial, um dia específico. E aqui, como eu disse, realmente é uma cena, né? Dessa aparição de Deus, dessa forma que Deus fez com o povo.
O propósito de todo esse ritual, diz aqui a nossa lição, era demonstrar a absoluta excelência do Senhor e sua transcendência, a sua santidade. O povo estava sendo protegido da própria santidade de Deus. Um escritor chamado Tim Chester usa a ilustração de como se a santidade de Deus fosse radioativa. Quando você vai se aproximar de um reator nuclear, lá você precisa de roupas específicas, você não pode chegar muito perto, existe uma certa norma. E aqui é um momento especial, específico. Eles precisavam se preparar. Versículo 16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Uma cena, muito forte. Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se em pé no monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Parece até a descrição de um vulcão, né? Relâmpagos, trovões, fumaça, trevas, fogo, terremoto. E o resultado, todo o povo estremeceu. Ficaram aterrorizados. Não foi uma experiência muito tranquila. Como diz aqui no verso 19, o povo achou que iria morrer. O povo estava assustado. No 20:19, não é no 19:19 não, no 20:19 diz: disseram a Moisés, fala-nos tu e ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos, né? Que não aconteça de novo. Então é uma experiência que para alguns aqui foi meio traumática, né? Moisés está enfatizando, irmãos, não é a gente olhar esse lado do povo, é olhar o lado da santidade de Deus, do poder de Deus, da grandiosidade de Deus. É nós tentarmos atingir mais, né, essa grandiosidade que Deus tem. E qual que era a ideia de Deus se mostrar grande? Vocês devem me obedecer, vocês devem me seguir, sou eu que sou Deus. Quando nós olhamos para as coisas e vemos a grandiosidade do mundo, quando você vai lá numa cachoeira, quem já foi lá nas cataratas do Iguaçu, você olha aquelas coisas grandes e você imagina, Deus criou, Deus, se Ele quiser, Ele seca isso aqui de um dia para o outro. O que você pensa? Que grande é esse Deus! É despertar o temor, irmãos. Quanto que nós tememos a Deus, quanto nós respeitamos o Senhor. Quantas vezes a gente parece que respeita uma autoridade aí humana, qualquerzinha aí. Hoje em dia é difícil falar em respeitar a autoridade, porque as pessoas não estão respeitando nem o presidente mais, né? Não respeita ninguém. Fala mal de todo mundo e uns contra os outros, mas ainda há essa questão de autoridade, de pessoas que nós respeitamos, pessoas que nós nos calamos diante delas. E o Senhor, o quanto nós nos calamos diante do Senhor, o quanto nós entendemos que nós precisamos servir ao Senhor, que nós somos essa propriedade de Deus e unidos a Deus nós precisamos estar buscando ser esse sacerdote santo. Moisés, os sacerdotes e o povo se encontravam em posições diferentes, 21 e 22. E o Senhor disse a Moisés, desce, adverte o povo que não transpasse, mais uma vez é repetido aqui, não transpasse o limite até ao Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não pereçam. Todos os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira,
Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertistes, dizendo: marca limites ao redor do monte e consagra-o. Aqui fala a respeito dessa diferença, né, que existia então. Versículo 24: vai, desce, pois subirás tu, Arão contigo e os sacerdotes, porém, e o povo não transpassem o limite para subir ao Senhor, para que não vos fira. Desceu, pois, Moisés e ao povo lhe disse tudo. Então aqui é uma figura. Moisés estava no cume do monte, os sacerdotes estavam em uma posição intermediária e o povo na beirada do monte. Um barulhinho bom para acordar alguém, se tiver alguém dormindo, dá um barulhinho de vez em quando, né? Boa ideia. Havia essa diferenciação. A lição diz que isso parece a figura do tabernáculo. O tabernáculo possuía 3 lugares de santidade crescente. Você entrar no Santo dos Santos não era para qualquer um, né? Havia essa diferenciação. Então terminamos aqui o ponto 2. Pode falar. Eu quero falar um pouquinho, só bem pequenininho, sobre Deus diz que Moisés foi um dos homens mais pacienciosos da terra, né? E aqui eu noto que ele era paciencioso mesmo, porque ele subiu no monte e quando ele estava lá em cima, Deus falou para ele: desce de novo lá e fala para o povo não chegar onde foi marcado. Ele falou: não, Senhor, já fizemos uma marca, não tem problema não, o povo não vai. Mas aí diz que Deus replicou, quer dizer, falou de novo: desce, você tem que descer lá e falar de novo. Quer dizer, era um tal de sobe e desce, né? Sobe, desce, sobe de novo. Quer dizer, e Moisés, coitadinho, paciencioso, né? Uma paciência que acho que nós não Preparo físico, né? hoje. Né? Pois é. Ajudem aí, pode falar que temos um tempo ainda. Impressionante aqui, irmãos. Tem bastante tempo ainda. Nesse ato de culto aqui, que a gente vê aqui no Monte Sinai, né? O respeito que a gente deve ter pela presença de Deus, né, irmão? A gente deve ter um respeito. Ensinar nossas crianças que a hora que, antes de começar o culto, não é para ficar brincando, correndo na igreja. É para ficar em atitude de adoração. Nós adultos não é para ficar batendo papo alheios na casa. O culto, na casa o senhor falou aqui, o culto doméstico agora, por exemplo, a gente assiste o culto doméstico lá em casa, pela transmissão, e sempre a gente tem que estar atento. Aquilo que o senhor sempre fala, você vai ficar o dia inteiro no domingo, vai jogar bola, chega cansado lá, 6 horas da tarde, vai tomar um banho e tal, e lá chega, toma um café correndo, lá, vamos para a igreja que hoje tem Santa Ceia. Peraí, tem que ter uma preparação para isso. O povo se preparou, e nós também, isso ensina nós aqui, o que tem a ver? Irmãos, hoje nós estamos vivendo os últimos dias mesmo, a gente está vivendo os últimos dias mesmo, como a palavra de Deus nos fala, porque a gente tem tido, infelizmente, a gente tem visto tanto relaxo para com a presença de Deus, quanto relaxo. Antigamente a gente ia na igreja, eu cresci na igreja, a gente chegava lá, tinha o prelúdio, a gente chegava lá, graças a Deus que tinha irmã. Tinha uma irmã lá que daqui a pouco escutava um burburinho, ela... E faz falta essa irmã na igreja. Faz falta irmãos desses na igreja, que quando escuta um burburinho, falta... Entendeu, irmãos? Então é o respeito que a gente deve ter. Lá no caso de Moisés, ele estava em jejum ainda. A igreja é um lugar especial, né, para a gente ouvir a palavra de Deus. Nada deve nos distrair, e realmente... A gente precisa, até mesmo a questão da atenção, a gente está vivendo num tempo de falta de atenção, né? Igual a gente ter uma aula de 1 hora, é muito tempo, mas é muito tempo, às vezes a gente passa 1 hora fazendo outras coisas e acha que foi rápido. Então a gente precisa policiar nossa mente, às vezes prestar atenção na mensagem, e o culto também, né? Não é só a pregação, cada parte, às vezes você chega na igreja um pouquinho antes das 7h30,
E ali já está começando para você a reunião. Você pode ter um momento de oração, se alguém estiver cantando um hino, ouvir. E cada parte da liturgia é importante para nós. E principalmente a mensagem, tentar ter essa atenção. A gente já sabe mais ou menos o tempo que vai durar. Meditar mesmo, anotar, fazer disso algo especial para nós, né? E reler mesmo, a próprio estudo da lição. Durante a semana a gente tem a oportunidade de ler em casa, de reler, para chegarmos aqui, é de novo? Não, de novo. Se a gente acabasse a lição aqui, começasse de novo lá do início, problema algum. Nós vamos reafirmar as mesmas palavras, nós precisamos guardar, decorar. Que bom a gente conhecer um texto como esse. Às vezes a gente já leu algumas vezes Êxodo 19, mas hoje a gente leu com detalhes, pôde observar uma história. Leia de novo para você perceber que você vai ver mais um detalhe. Cada irmão aqui, se pegasse a palavra, vai falar uma coisa que um não viu, o outro viu, assim a gente vai crescendo, né, nesses detalhes. E a Bíblia assim é maravilhosa, né, nos dá essa oportunidade. Eu até estava estudando essa semana uma passagem, aquela passagem que fala a respeito, Hebreus, deixa eu abrir lá. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Difícil abrir a Bíblia falando ao mesmo tempo. Hebreus 2, Hebreus 1. Ou lá para 12. Se alguém achar, me fala, porque eu vou procurar aqui falando ao mesmo tempo, mas eu vou falando aqui o que eu ouvi. A gente fala, olhando firmemente para o autor. 11, 2. 12, 2. Isso. Fala, desembaraçando do peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. E aí, o que é olhar para Jesus? Então, é uma definição que às vezes eu sempre, quando eu pensava nesse texto, eu falava, você tem que olhar para Jesus, no sentido de que você olha para a palavra, você olha para Jesus como aquele que te dá força. Mas olha a ideia do texto, tanto que, já aqui na chave ali em cima está escrito, devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. Então, olhando firmemente para Jesus, é olhar para alguém, para as suas obras, para aquilo que ele fez, né? Como ele entregou sua vida, como ele viveu. Então, é meio aquele livro, Em Seus Passos, O que Faria Jesus? Então, olhando para Jesus, é seguir o exemplo de Jesus. Então, já é uma definição, às vezes, diferente, de uma mesma leitura que você fez numa outra oportunidade, né? E aqui fala, né, que ele é autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Ou seja, olhe para Jesus. Você quer ser alegre, a alegria entre aspas, ou você quer servir? Então abandone as coisas. Jesus não pecou. Jesus, ele foi tentado e fugiu da tentação. Olhe para Jesus, faça como Jesus. Então é uma passagem que a gente lê, e só de ler o título eu tive uma ideia diferente do mesmo texto. E aí, se a gente ler de novo, a gente vai ter uma outra aplicação. Por isso que a pregação, ela nunca vai ser algo cansativo, algo difícil da gente ouvir, porque a mesma pregação, o mesmo texto, ele tem lições riquíssimas para nós, muitas e muitas vezes. Mas vamos partir aqui. Quer falar? Pode falar. Eu sempre digo que a gente precisa tirar a lição prática para a gente. E essa é uma das lições que, eu gosto disso, não gosto daquilo, não gosto daquilo outro. Acho que é aí que está o perigo. Porque se a palavra
falou contra os meus atos, os meus costumes, eu não vou achar bom. É normal isso, ou anormal. É preciso rever os nossos conceitos espirituais cada dia. Por isso que Jesus falou, cada dia tome a sua cruz e siga-me, cada dia. E a gente olha isso aqui foi lá para o povo. Mas também aquele povo, você não quer nada, né? Aquele povo reclamava disso, daquilo outro. Mas e eu? Aquilo que o senhor disse antes, se der oportunidade para cada um falar aqui, reclamar alguma coisa, imagine o tanto de reclamação, cada reclamação mais, a gente pode dizer, até mais boba que a outra. E o senhor Venâncio levantou uma palavra bastante interessante, entra no quarto e fala para Deus aquilo que você está sentindo. Fala para Deus abrir a sua mente para você entender certas coisas e tomar jeito com aquilo, coisas que precisam mudar, coisas que você precisa falar e não tem coragem de falar, nem para Deus, nem para ninguém, e coisas da vida. Então, se a lição não serve, se a palavra de Deus não serve para me ensinar, mesmo que se tratou de um povo rebelde, que maltratava, que desconfiava, que fazia tudo errado, para quê? Daí é que ela vem na igreja, eu vou cumprir minha parte, tabela lá, não quero faltar, e assim por diante. Não, essa é uma reflexão que eu faço para mim cada dia. O que esse texto falou comigo? Muito. Tem coisas aqui que eu não entendi muito bem. Não entendi, deixa para lá. Às vezes sim, às vezes não. Então há uma série de consequências nisso. Às vezes nós não conseguimos nos alimentar da palavra de Deus, por quê? Porque nós não gostamos que aquela palavra fale, pise no nosso calo. Então a minha palavra é essa, que a gente esteja cada dia olhando dessa forma. Falou com aquele povo, qual a diferença? A lição até tem uma partezinha que fala disso. Quando Deus pediu para eles serem santos, Deus já havia resgatado. Porque se Deus falasse, não, vocês vão santificar, daí eu vou te resgatar, não resgataria nunca. A lição fala isso. Assim o nosso viver, nós fomos alcançados, nós fomos comprados. Para quê? Para sermos santos. E Deus nos dá, através da palavra, todos os meios para que vamos santificando dia a dia. Primeira Pedro 2,9 é a atualização, né, dessa mensagem, já no Novo Testamento. Sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então nós continuamos sendo esse povo de Deus. Nós continuamos sendo, começa com raça eleita, né? Somos salvos, agraciados, somos abençoados por Deus, separados por Deus. Para quê? Para ser sacerdote real, aquele que leva a mensagem do rei. Nação santa, que reconhecendo o grau, né, de importância da mensagem que você carrega, você não pode viver de qualquer forma. Propriedade exclusiva de Deus. Então aqui na conclusão, ela fala a respeito sobre isso, né, que nós temos essa função de servir a Deus, na vida, ser bênção na vida das pessoas, anunciar essas virtudes, os feitos do Senhor, né, a mensagem de Deus, mensagem da salvação, da ressurreição. Isso não pode ser esquecido. Nós cremos em Deus, e porque nós cremos em Deus, nós temos uma mensagem para dar às pessoas. Mas eles não creem? Bom, infelizmente tem pessoas que se declaram ateus, não aceitam, não recebem. Mas nós temos que levar essa mensagem. E levamos essa mensagem às pessoas, porque essa é a nossa parte, porque nós cremos em Deus. Eu estava lendo um comentário bíblico falando lá sobre uma passagem de Paulo, que Paulo crê, né, na palavra, e aqueles que não acreditavam,
e lá fala assim que lá nos Estados Unidos existia um dia, o dia do ateu. E é 1º de abril, olha que coincidência. O dia do ateísmo, do ateu. Lá nos Estados Unidos é 1º de abril. O dia da mentira aqui no Brasil é 1º de abril. Lá parece que tem um dia da mentira também, mas não é 1º de abril. Então, deu certo, né? O dia do ateísmo, 1º de abril. Ou seja, creem numa mentira, né? Talvez não creem nada, né? Mas falam que creem que Deus não existe. Reconhecemos que essa nossa posição é uma obra da graça de Deus somente, né? Nós somos povo porque Deus assim nos abençoou. Nós mesmos seríamos consumidos pela santidade de Deus, mas Ele nos dá esse estreitar em estarmos na presença de Deus. E por causa de Jesus podemos nos aproximar de Deus. Lá como diz Hebreus 10, 19, essa passagem de Hebreus 10, ela é muito especial, né, que fala que pelo novo e vivo caminho que Deus preparou, nos aproximemos. Né? Vou ler aqui. Tendo, pois, irmãos, intrepidez de entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, somos assim, podemos aproximar. Né? Versículo 22 ainda diz: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza da fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Uma palavra maravilhosa, né? Que nós podemos e devemos nos aproximar com convicção, com confiança, firmemente, porque Jesus nos deu esse privilégio, essa oportunidade, e sempre com temor, né? Com temor do Senhor. Aplicação. Você tem correspondido aos benefícios que o Senhor lhe concedeu, servindo-o como um sacerdote real? Você tem buscado crescer em santidade, conformando-se à santidade daquele que o redimiu da escravidão? Você tem crescido na percepção da espantosa majestade de Deus? Que a gente falou bastante já sobre todos esses tópicos, né? Mas vamos para casa com essa última frase. Crescer na expansão, ou na percepção da espantosa majestade de Deus. Crescer na percepção da espantosa majestade de Deus. Que Deus assim nos faça dia a dia enxergar, né, qual grande é o Senhor. Temos que cantar esse cântico, é bonito um cântico. Qual grande é o Senhor, qual grande é Jesus. E assim nós possamos nos firmar nesta verdade. Que Deus assim nos abençoe.